Olá, aqui é a Tatá e hoje eu vou falar do caso Dorothea Puente, uma serial killer que assassinou mais de 9 pessoas em sua pensão em Sacramento, na Califórnia. Dorothea Ellen Puente nasceu na cidade de Redlands, na Califórnia, no dia 19 de janeiro de 1929. A Dorothea teve uma infância bem complicada, porque seus pais eram alcoólatras, então ela teve que pedir comida para sobreviver, então ela teve os seus primeiros anos de vida foi num ambiente bem hostil. Aos 7 anos de idade, a Dorothea perdeu seu pai, ele faleceu vítima de uma tuberculose, e um ano depois a sua mãe também faleceu em um trágico acidente de moto. Após ter ficado órfã, Dorothea ficou um tempo em um orfanato até que a sua família pudesse buscá-la. Aos 16 anos, a Dorothea se casou pela primeira vez. Ela conheceu um soldado chamado Fred McFall e os dois tiveram uma relação bem conturbada. Os casamentos da Dorothea é bem controverso, então parece que ela teve apenas uma menina com seu primeiro marido e essa menina foi mandada para adoção. Então ela teve o seu segundo casamento com um homem chamado Axel Johansson, com quem ela ficou por 14 anos. Aí depois ela conheceu o seu terceiro marido, Roberto Puente, com quem ela teve uma relação bem rápida, e o seu último marido foi Pedro Angel Montalvo. Em seus casamentos, a Dorothea já cometia pequenos delitos, então ela já fazia alguns roubos, ela roubava cheque, falsificava assinaturas. Ela chegou a ser presa por trabalhar como cafetina, ela ficou 90 dias detida e depois que ela cumpriu a sua pena, ela começou a trabalhar como cuidadora de idosos. E foi aí que a Dorothea descobriu a sua chave de ouro. Os idosos seriam presas fáceis para que ela desse os seus golpes. Então a Dorothea começou a enganar alguns idosos nessa casa onde ela trabalhava. E ela começou a falsificar algumas assinaturas, mas isso não durou muito. Logo ela foi presa em flagrante, mas ela cumpriu a sua pena em liberdade condicional. Após o fim do seu casamento, a Dorothea então comprou um imóvel em Sacramento, uma casa bem grande, com 16 quartos e mais um apartamento na mesma rua. Depois que ela adquiriu esse imóvel, ela começou a alugar, ela abriu a sua própria pensão e a sua primeira vítima foi uma mulher chamada Ruth Monroe, uma amiga de Dorothea que morava nesse apartamento na mesma rua da pensão. Ela foi encontrada morta, vítima de uma overdose de codeína e paracetamol. Alguns dias depois do corpo da sua amiga ter sido encontrada, a Dorothea foi interrogada pela polícia, mas ela sempre tinha uma desculpa na ponta da língua, então ela falou que a amiga estava muito triste porque o seu marido estava com uma doença em estado terminal, então ela andava muito deprimida e a polícia acabou concluindo que a morte da Ruth Monroe teria sido suicídio. Depois de todo o episódio com a Ruth Monroe, a polícia retorna à pensão, mas dessa vez por uma denúncia. O hóspede da Dorothea, chamado Malcolm Mackenzie, fez uma denúncia. Ele falou que ela havia o drogado e que tinha tentado roubar os seus pertences. Foi então que, depois de 3 acusações, a Dorothea foi condenada a 3 anos de prisão. E foi enquanto ela cumpria sua pena que a Dorothea engatou mais um romance. Ela começou a trocar correspondências com o aposentado de 77 anos, Everson Gilmour. Em 1980, quando ela terminou de cumprir a sua pena, o Everson Gilmour foi buscar a Dorothea em uma linda caminhonete vermelha e os dois tiveram um relacionamento de 5 anos. Após 5 anos, a Dorothea colocou mais uma peça em seu jogo, Ismael Flores. A Dorothea contratou Ismael Flores para fazer alguns serviços na pensão e ofereceu um dinheiro bem alto para ele. Ela ofereceu cerca de $800 para que ele colocasse placas de madeiras em sua pensão. Além de oferecer ao Ismael mais dinheiro, a Dorothea também ofereceu a ele uma caminhonete vermelha, que ela disse que pertenceu ao seu antigo namorado e que ela não iria mais precisar do veículo. Depois de todo o serviço com as placas de madeira, a Dorothea então pediu para que ele construísse uma caixa bem grande para que ela colocasse seus pertences velhos e coisas que ela não iria usar. Mas na verdade ele nem poderia imaginar o porquê que ela estava mandando ele construir essa caixa. Foi então que alguns dias depois a Dorothea entrou em contato com Ismael Flores e pediu para que ele ajudasse ela a descartar aquela caixa e que ela não precisaria daqueles livros velhos que ela tinha guardado. Foi então que os dois levaram essa caixa até um rio e abandonaram. Alguns meses depois, essa caixa foi encontrada por pescadores e lá estava o corpo de Everson Gilmour, só que ele estava num estado crítico de decomposição, que levou bastante tempo para que ele fosse identificado. E a Dorothea continuava com sua vida normalmente. A pensão sempre estava repleta de hóspedes, ela continuava recebendo a pensão do Everson Gilmour, então ela sempre dava uma desculpa para a família dele, falando que ele não poderia falar ou que eles não podiam vê-lo. E o plano da Dorothea estava saindo tudo como ela havia imaginado.
Mas os vizinhos começaram a notar coisas estranhas pela pensão. Havia um homem que sempre fazia escavações pela pensão. E os vizinhos começaram a ficar intrigados do porquê ele fazia tantas escavações no quintal e até dentro da garagem da pensão da Doroteia. Porém, esse homem acabou desaparecendo e nunca mais ele foi visto pela pensão. Muitos desaparecimentos começaram a acontecer pela pensão da Doroteia. Muitos hóspedes começaram a simplesmente desaparecer. Sempre que os assistentes sociais que haviam mandado pessoas para a pensão da Doroteia entravam em contato com ela, querendo marcar a visita, a Doroteia ela dava uma desculpa falando que os inquilinos haviam ido embora ou que iam visitar sua família, mas nunca liberava para que os assistentes sociais fossem até a pensão fazer uma visita. Os assistentes sociais sabiam que isso era comum e que isso poderia acontecer, então eles não tinham como questionar a Doroteia. Eles decidiram que não iriam mandar mais nenhum inquilino para a pensão da Doroteia até que tudo se resolvesse. Apesar da credibilidade alta que ela tinha, eu sempre aceitar pacientes difíceis de lidar, então ela tinha uma alta credibilidade, mas mesmo assim eles resolveram que no momento eles não mandariam mais ninguém para a pensão da Doroteia. Em 1988, os vizinhos começaram a sentir um cheiro muito forte vindo da pensão da Doroteia e eles foram questioná-la do porquê daquele cheiro tão forte vindo do quintal da pensão, e a Doroteia, como sempre, tinha uma desculpa. Ela falou que estava fazendo uma emulsão de peixes no local e por isso que aquele cheiro desagradável estava exalando pelo ar. Mas em novembro do mesmo ano, uma mulher que havia levado um hóspede, um homem chamado Bert, entrou em contato com ela querendo marcar uma visita. E novamente a Doroteia deu a mesma desculpa de sempre, falando que o Bert havia ido visitar sua família e não tinha retornado à pensão. Só que essa mulher sabia das dificuldades psicológicas do Bert, então ela não acreditou na versão da Doroteia e acabou procurando a polícia e fazendo uma denúncia. Então essa mulher foi até a polícia e fez uma denúncia sobre o desaparecimento de Bert. Foi então que durante essa busca, um dos inquilinos da Doroteia foi até um dos policiais e contou que ela havia pedido para que ele mentisse aos policiais. Fora isso, também os policiais haviam notado coisas estranhas pela pensão, mas na hora eles não deram nenhum tipo de alarde e foram embora. Então que no dia 11 de novembro os policiais conseguiram um mandato de busca e descobriram um tenebroso segredo da Doroteia. 7 corpos foram encontrados no quintal da pensão da Doroteia, incluindo o de Bert. Fora os corpos, altas dosagens de remédio foram encontradas nas coisas da Doroteia e mais receitas para que ela conseguisse ainda mais medicamentos. Pouco tempo depois, o corpo do seu namorado, Everson Guilmot, também foi identificado durante a investigação dos corpos enterrados no quintal da Doroteia. Mas mesmo depois de tudo, depois de todos os corpos e o corpo do Everson Guilmot ter sido identificado e as altas dosagens de remédio, a Doroteia não foi presa em primeiro momento, ela continuou em liberdade enquanto a investigação acontecia. A Doroteia acabou fugindo durante as investigações e foi capturada no dia 17 de novembro de 1988. Depois de muitas investigações, houve muitas investigações no caso da Doroteia, muita coisa ficou confusa, então a investigação foi bem longa. O julgamento da Doroteia só aconteceu em 1992 e terminou em 1993. Doroteia Puente drogava os seus hóspedes, os sufocava e depois enterrava seus corpos no quintal da sua pensão em Sacramento, na Califórnia. Doroteia foi condenada por 9 assassinatos e a sua sentença foi de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Enquanto a Doroteia cumpria sua pena, ela voltou a cozinhar para as pessoas e lançou um livro chamado Cooking with a Serial Killer. Doroteia faleceu na prisão em 2011, aos 82 anos, de causas naturais. E esse foi o nosso caso de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal e me segue nas redes sociais, está tudo na descrição do vídeo. Não esquece de me seguir lá no TikTok, que eu coloco casos diferentes e tudo mais. Até a próxima!